Ferreira e esse é mais um Saúde VersoCast, seu bate-papo saudável. O tema de hoje é tratamento de canal, rápido e sem dor. É possível? Quem vai responder é o Dr. Rogério Adid. Muito obrigada, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo? Tudo certo. Primeiro vamos falar o que é canal que não são os canais de Santos, é o canal do dente. Vamos lá então. O canal é uma parte que está ligada ao interior do dente, né? Onde é o interior da raiz de um dente. Eu tenho um tecido ali dentro que ele pode inflamar, ele pode necrosar, é um tecido vivo naturalmente, né? E com o passar do tempo ele pode ter algumas alterações vindo de cárie, vindo de outras situações de trauma, um processo inflamatório pode ocorrer, ou um necrótico, e aí a pessoa fala, mas isso é o canal, entendeu? E a gente fala de canal bastante só quando a gente sente alguma dor. O nome da especialidade é endodontia. É um nome até difícil, mas Isso. queria falar a respeito do canal. Quando que a gente pode perceber que tem alguma coisa errada? A dor é um sinônimo? A dor é o principal sinônimo. Ela apareceu, é o sinal de alerta. Alguma coisa está errada. Normalmente você nem sabe que tem dente, você não sente o dente na boca. A partir do momento que ele começa a dar sinal, é aquela dorzinha, ou congelado, ou com doce, ou com alguma substância mais salgada, quente também, tudo depende do estágio inflamatório que esse canal se encontra. E para fazer um canal de dente, pode ser em qualquer dente o problema? Como que funciona? Ou geralmente nos do fundo? Não, todos têm um canal, todos têm um tecido lá dentro conjuntivo que inflama, que eu falei, né? Então assim, não há sobreviventes, qualquer dente pode ser tratado e qualquer um desses pode ser afetado pela cárie. Até explica um pouco mais sobre essa especialidade, porque a gente sabe que na odontologia cada especialidade trata de uma questão. Sim. No seu caso, como que é o seu trabalho? Bom, meu trabalho é o seguinte, eu pego invariavelmente pacientes que têm dor, né? Alguns pacientes são indicados por colegas por conta de outros motivos, né? Onde eu tenho que falar, vai se fazer uma prótese, eu necessito tratar um canal previamente para que esse paciente lá na frente sinta dor. Mas normalmente os meus pacientes são pacientes que vêm com dor e estão extremamente ligados ao procedimento, ao processo de cárie, melhor dizendo, né? Mas necessariamente para a pessoa ter um problema num canal, ela teve cárie? Não necessariamente, ela pode ter sofrido um trauma, uma queda, por exemplo, pode levar à necessidade de um tratamento de canal. Como se fosse um rompimento. Exatamente, um rompimento daquela região onde se rompe esse tecido conjuntivo e se expõe a inervação. E até em relação ao canal, pode ser em qualquer idade o problema, criança, sim, adulto, idoso? Sim, infelizmente a gente não tem idade, né? Criança, normalmente a criança é atendida pelo odontopediatra. Mas muitas vezes quando ela já começa a ficar um pouquinho maiorzinha, os endodontistas já recebem casos de crianças com cárie, com trauma principalmente. E até vamos explicar um pouco melhor para as pessoas em relação a principalmente crianças. Tá. Porque crianças, idosos, algumas pessoas têm dificuldade de às vezes expressar onde está doendo, o que está incomodando. Como que dá para perceber? Tem alguma outra reação que é possível? A dor, ela para alguns é um pouco subjetiva, para outros nem tanto. Dependendo do tipo da dor que a pessoa tem, ela sabe indicar direitinho qual é o dente que está em questão, né? Mas as crianças têm um pouco de dificuldade, e aí então você usa algumas técnicas, né, para fazer com que você chegue a um diagnóstico, qual é o dente que está realmente doendo, né? E para isso você tem um acompanhamento de radiografias, as avaliações clínicas locais e tudo, né? E alguns testezinhos térmicos são específicos para entender qual é o dente que realmente dói. E aí, como que são esses testes? Explica um pouco mais. São testes feitos com gás refrigerante. Esse gás refrigerante você, ou com um cotonete ou com uma bolinha de algodão, você aproxima da face do dente e normalmente um dente que está em um quadro de vitalidade normal, você reage com uma dor rápida que retorna ao ponto inicial tranquilo. Quando esse dente está acometido por uma cárie que já tem um desdobramento do canal, a hora que você aplica esse gelado, o paciente sobe na cadeira imediatamente e essa dor persiste durante um certo tempinho dessa conversa que você está tendo com o paciente, né? Aí indica que um processo inflamatório está ocorrendo. E aí, qual é a primeira questão? Correr para o dentista e depois? A primeira questão é correr e ligar para o dentista, porque a tendência é piorar essa dor, né? Muitos dão a sorte de rapidamente ela pular para uma necrose, um tecido vivo pular para uma necrose, e aí acaba a dor. Mas o problema acaba persistindo, porque existe ainda contaminantes lá dentro, então você tem que correr atrás. Então, corre para o colega. E aí, como é que funciona o tratamento, por exemplo? Aí faz análise, vamos supor que esse dente precisa fazer um tratamento de canal. Sim. Como é esse tratamento?
Vamos lá. Primeiramente você faz, como eu falei para você, você faz um trabalho de avaliação desse dente, né? Depois você radiografa esse dente. Muitas vezes você usa hoje em dia, de tomografias, principalmente, né? Essas tomografias nos dão imagens assim espetaculares do dente. 3D. Qual a diferença da radiografia para a tomografia? A radiografia você tem uma imagem em duas dimensõezinhas só. Você não tem a profundidade. E a tomografia você tem a terceira dimensão a seu favor. Então você consegue visualizar todo um dente de cima para baixo, de dentro para fora, enfim, de todas as direções. Então você consegue ter detalhes anatômicos que na radiografia periapical, aquela pequenininha, que todo dentista costuma tirar, você não tem esse detalhe. Lá no nosso consultório da Implante Vida nós temos esse detalhe, graças a Deus, né? Ele nos ajuda muito, muito, muito Sim. no diagnóstico. E aí depois? Passado isso, você passa ao procedimento normal. Então o paciente vai ser anestesiado, ocorre a remoção do tecido cariado, a exposição do tecido que está inflamado, que aí é o canal do dente, né? E a remoção desse material, ou contaminado ou inflamado lá de dentro. Por meio de limas, que são aquelas pequenas agulhinhas que o pessoal costuma dizer, né? Que hoje em dia estão cada vez mais modernas, né? Elas se adaptam cada vez mais anatomicamente às curvaturas desses canais. Você tem hoje, então, facilidades imensas que já não são mais aqueles terrores que os pacientes passavam, né? Terminado isso, você faz, então, após a limpeza, após a desinfecção, você utiliza, então, um arrolhamento, aproximadamente, dizendo o que eu posso falar para você. Seria o quê? Seria, então, o fechamento desse canal, hermeticamente, com um material que é uma resina vegetal associada a um cimento biocompatível. Restaura-se esse dente e o paciente segue a vida normal. E aí, por exemplo, se o tratamento de canal dá errado, a pessoa pode perder o dente? Pode. Infelizmente, a evolução de um processo infeccioso no tratamento de canal leva-se a uma perda dentária, infelizmente. Então, se não tomar cuidado, se não fizer controles, a gente pode ter lá na frente um grande problema. Eu perguntei sabendo a resposta porque eu perdi um dente depois de um tratamento de canal. Sim. E aí, justamente, o medo que dá no paciente, até falando em primeira pessoa, é que depois que você sente tanta dor, mas tanta dor, é uma dor incômoda, que você fica latejando, sim, e aí você faz o procedimento, e aí mesmo com anestesia, depois você continua com dor, é sinal de que algo está errado. Sim. A dor não pode existir, como falei para você. Onde tem dor é um sinal de alerta. Alguma coisa está muito errada acontecendo com você e parece que o nosso organismo avisa, olha, é hora de procurar alguém que saiba mexer com isso. Uhum. E é hora de você procurar um colega dentista. Porque até é uma experiência própria. Eu fiz o tratamento de canal em 2 sessões, depois fechou o dente, depois a dor continuou. Sim. E aí quando eu procurei um outro profissional, eu ouvi, bom, o dente foi perdido. E aí como é que é esse procedimento depois? Porque aí, no caso, né, eu não tenho um dente a menos na boca, eu tenho um implante. Mas você fica um tempão sem um dente até colocar um implante que demora bastante. Como funciona? Vamos lá. Alguns casos, infelizmente, que evoluem para esse tipo de condição, para nós, infelizmente, como endodontistas, mas felizmente para os implantodontistas, né, que hoje tem esse recurso. Então, o que acontece? Você tem que passar por um certo momento onde esse osso volta a ter uma condição de se colocar um implante. E isso pode levar algum tempo. Então, em determinados casos, não se consegue fazer de imediato. Ou seja, quanto tempo demora, em média? Em média, por exemplo, você vai ter algo em torno de 4 meses, 3 a 4 meses, para você tentar fazer a colocação de um implante no local de onde estava originalmente um dente. Porque, na verdade, o processo todo, no meu caso, levou 1 ano. Tá. Porque você coloca a coroa. Isso. Primeiro você coloca o parafuso, exatamente, depois você coloca a coroa, que é o dente propriamente dito. Alguns né? casos são feitos dessa maneira. Então você aguarda a melhora da qualidade óssea, coloca o implante. Aguarda algo em torno de 3, 6 meses aproximadamente, para aí sim fazer as primeiras moldagens. Existem alguns casos onde você consegue fazer tudo o que a gente chama de carga imediata, onde você coloca esse dente, essa coroa provisória, né, sobre esse implante recém-posicionado, né, mas são casos específicos. São casos onde você não tem uma carga mastigatória sobre ele intensa. Né? Então, por exemplo, alguns incisivos centrais, laterais, você consegue... O meu foi o último. O último recebe uma super carga mastigatória. Não é muito indicado fazer isso, tá? Eu tenho alguns casos de dentista, mas no próximo episódio eu vou contar o outro, porque é de siso. Mas falando de canal, é até importante a gente destacar que, por exemplo, as pessoas têm sempre essa questão de tempo. Quanto tempo? Acho que é a pergunta mais feita, né? Certo, é verdade. Aliás, se você vai no Google, a pergunta que mais é feita em relação a dentista é
A cadeira do dentista realmente é assustadora? Ou mexer no dente dói? Ou implante dói? São as perguntas mais feitas. E aí, falando de canal, a gente está falando, o meu caso, por exemplo, foi o último dente. E quando é na frente, doutor? Ali o goleiro, o que a gente tratamento chama. de canal é muito simples, né? Sim. E ele preserva a estética do elemento dental, porque o acesso ao canal é feito por trás. Né? É feito por trás desse dente. Então, esteticamente, você não vai mexer em absolutamente nada. Então, o paciente, mas vou perder meu dente, vai ficar feio. Não vai nem aparecer. Mas se perder, por exemplo, o da frente? E aí, como é que... Isso aí já é um outro detalhe. Se perder da frente, existe algumas... Dá para colocar algum ali provisório na hora? Dá para colocar um provisório. Sempre tem um jeitinho de você não sair sem dente do consultório. Quer ficar chiquinha. É inadmissível você sair sem dente do consultório. Sim. Mas tudo vem de um planejamento. O tratamento de canal, na verdade, é uma fase de um tratamento, né? Mas ela não pode ser esquecida. E também não pode se esquecer que, após o tratamento, há uma necessidade de uma restauração desse elemento dental. Porque eu não posso deixar ele em contato direto com a saliva do paciente, por exemplo. São contaminantes. Então, tudo aquilo que eu descontaminei, tudo aquilo que eu suei para acabar com o problema, eu estou retornando com ele por conta da saliva. Então, eu tenho que vedar hermeticamente isso, com uma restauração perfeita. Acabou. Vida que segue. Agora, perdeu o dente, não foi talvez por conta de um tratamento de canal, ou foi por conta de um tratamento de canal que não foi bem conduzido. Existem outras alternativas hoje. O implante é uma das mais assim, as mais firmes, assim, específicas para esse tipo de condição. E até em relação ao canal ainda, a gente sabe que muitas vezes as pessoas têm, acho que esse medo, esse receio, porque quando você alia canal, você já pensa, o brasileiro tem um medo já de, mas e se der errado? Sim. Então o senhor já tranquilizou a primeira parte, que é em relação à estética. Então ninguém vai ficar banguela. Agora a parte 2, custo. Quanto custa mais ou menos um tratamento de canal? Olha, é possível dizer, eu sei que depende de cada caso, claro, mas em média, mais ou menos. Em média você vai ter um tratamento de canal, principalmente dos molares, são os dentes lá do fundo, né? Você vai ter uma média assim, hoje cobrado aí, em média no mercado é em torno de R$1.200 às vezes a R$3.000, dependendo de onde você está e da dificuldade realmente no caso. Sim. Eu tenho às vezes condições de fazer um retratamento. O que é isso? Para evitar essa perda dental, eu tenho que remover aquele material que não ficou bem conduzido, aquele tratamento de canal que não foi bem conduzido. Então tem que remover tudo aquilo primeiro para descontaminar, para aí sim eu ter uma resposta orgânica desse paciente e aí sim, agora é a hora o momento de fechar. Então, às vezes eu não consigo fazer numa única sessão um caso de retratamento. Aliás, eu necessito muito que as substâncias químicas ajam o máximo possível em contato com essa região para ocorrer a descontaminação. E aí sim eu fechar. Então, isso leva a várias sessões, valores maiores. E assim, é até importante a gente falar, porque às vezes o barato sai caro. Sim. E aí, para vocês dentistas, que muitas vezes tem que fazer o que aconteceu comigo, que é você ir num segundo profissional, no caso, quando o senhor recebe um paciente que já veio de alguém, o retrabalho é sempre pior, não é? O retrabalho é terrível, porque primeiro eu não sei o que foi feito lá dentro. Não fui eu que conduzi até então. Então você supõe isso. Por isso, então, quando você tem que fazer um retrabalho, você tem que pedir imediatamente uma tomografia de alta resolução. Por quê? Porque com a tomografia de alta resolução eu consigo avaliar detalhes que não foram avistados, não foram evidenciados no tratamento anterior. E eu tenho que ganhar desses detalhes para poder obter o sucesso. Então, hoje eu consigo, por meio dessa tomografia, avaliar se é possível, se vai ser difícil ou se é quase impossível conseguir um tratamento de canal com perfeição. Então a gente tem essa ferramenta que nos ajuda muito, né? Então assim, eu digo para você, o sucesso endodôntico hoje, ele beira os 95%. Isso é sucesso. Sim. E ninguém fala isso até hoje, aliás, muito pelo contrário. Às vezes você tem uma mídia meio contrária a esse tipo de tratamento, né? Mas é um dos tipos de tratamento que nós temos na odontologia que tem a maior chance de recuperação de um dente, e é ela que faz voltar osso na boca. Isso é ótimo. E até em relação a essa questão, voltar osso na boca, Sim. a gente sabe que é necessário ter a estrutura óssea para principalmente o implante. Sustentar. Existem formas hoje de você estimular que isso aconteça? Olha, ou com medicamento, ou com alguma alimentação existe sim. Na área de endodontia, por que eu falo que a endo, né, é a única disciplina que devolve o osso para o paciente? Muitas vezes quando o paciente tem uma infecção,
essa infecção vai para a ponta das raízes e encontra com a área óssea, essa área óssea se afasta, tá? Ao se afastar, ela dificilmente retornaria por condições normais, a não ser que se eu tenha que fazer um tratamento endodôntico. Terminado o tratamento endodôntico, passado um certo tempo, a gente começa a perceber que esse osso retorna à posição e à condição inicial. Então, a endo faz com que o osso retorne à posição. Nenhuma outra disciplina faz isso. No caso do implante, se eu tenho uma necessidade de ter um osso melhor qualificado para a colocação de um implante, eu posso lançar a mão de enxertos. Enxertos que hoje em dia podem ser enxertos de hidroxiapatita, sintéticos, enxertos autógenos. O próprio paciente, eu retiro de uma área e recoloco nessa área que há necessidade. Eu posso utilizar enxertos bovinos, por exemplo. Enfim, eu posso utilizar diversas ferramentas, né, que são disponíveis para nós aqui, para tentativa de se recuperar essa área óssea. Mas o corpo rejeita ou não? Às vezes ele não aceita isso. Isso ainda é um entrave nosso. Muitas vezes isso tem cada vez diminuído mais esse tipo de condição. Porém, muitas vezes ela ainda existe em alguns pacientes. E ocorre com uma não ósseo-integração a esse material. Rejeição é uma palavra meio pesada. Sim, mas e aí como é que fica, por exemplo, num caso de não dar certo, digamos assim? Tentamos com outras alternativas. Até conseguir. Até conseguir. Não, muitas vezes acontece, tem pacientes que, por exemplo, acabaram de perder um dente por motivos óbvios aí, talvez de uma infecção endodôntica e tal, e não acidente, queda. Um acidente, tudo, e houve uma perda dessa massa óssea necessária para colocar o implante. Às vezes você está ali com uma contaminação e você não sabe, bactérias a gente não enxerga, né? Então você julga que aquele momento está bom para colocar um enxerto, você vai colocar um enxerto, esse enxerto talvez não dê o resultado que você queria. Então começa um processo de infecção, então você remove esse material e num segundo momento, com uma área um pouquinho mais qualificada, você tenta novamente esse enxerto e muitas vezes acontece de dar a liga, né, entre as duas áreas. A gente sabe que é um assunto polêmico, mas só para passar rapidamente, lente de contato ou um clareamento mal feito pode atrapalhar e gerar um problema de canal? Pode. E olha, isso é uma conversa que eu tenho com meus amigos endodontistas. Hoje em dia as lentes de contato, ela está divulgada no país inteiro, no mundo inteiro, né? As lentes tem casos lindos e casos que você percebe que realmente não era para estar ali. Então, quando bem conduzido, bem planejado, tudo dá certo. Agora, é como você, por exemplo, se eu fosse levantar voo com um avião à noite para o Rio de Janeiro, saindo de Congonhas, sem o GPS. Eu posso chegar na sorte, mas eu posso cair no meio do caminho. E se cair no meio do caminho, leva você a problemas sérios. Então, o que vem acontecendo comigo em vários consultórios que eu passo, são trabalhos que não foram tão bem conduzidos, geraram processos inflamatórios no tecido nervoso desse dente e o paciente está com um sorriso lindo, mas com dor. Por que é... Como que é feita assim, essa lente de contato? Ela é um produto, é uma resina? Como funciona? Eu posso fazer com porcelana, eu posso fazer de resina. Só que para que eu faça essa colocação, eu tenho que fazer um mínimo desgaste nesse dente. É um mínimo desgaste mesmo, mas às vezes o meu mínimo desgaste pode não ser igual ao seu mínimo desgaste. Então, a resposta é individual. Muitas vezes você tem respostas que não aconteceram nada, o paciente está ótimo, mas muitas vezes você, com o mesmo mínimo desgaste, você tem uma sensação dolorosa muito grande. E aí não há uma alternativa a não ser tratar o canal para evitar esse processo inflamatório. E o clareamento? Clareamento também é uma coisa complicada. É assim, existem exageros. Como tudo no mundo, né, existem exageros. E os exageros levam a esse tipo de situação. Processos inflamatórios pulpares, né, que a gente chama de pulpite, isso leva a dor congelada, dor com quente, e aí você percebe que é o momento de atuar, porque esse paciente vai ter problemas futuros. O clareamento, se não for feito com exagero e sob supervisão de um colega dentista, eu acho que tudo bem conduzido evita isso, mas Sim. Pode ser que as respostas individuais sejam mais complicadas para uns do que para outros. E quando a pessoa tem um trauma, acho que é importante destacar. Trauma é uma área da minha área de mestrado. O trauma é uma coisa perigosíssima. Existem vários tipos de trauma. Às vezes uma pequena batida de um copo no dente é capaz de gerar um trauma que vai necessitar um tratamento endodôntico. O trauma de uma queda, mordidas sucessivas e estando um dente mais alto do que o normal. Abrir a garrafa com o dente, jamais. Isso é um absurdo, Eu olho para isso e fico desesperado.
Abrir nada com eu dente. tenho amigos que fazem isso e eu olho para pelo amor de Deus, para que você vai me chamar num domingo para resolver um problema que você vai ter aí. E quebra, porque quebra mesmo. A gente acha que está tudo firme, né? Mas às vezes ele pode estar com uma carizinha que já está solapando o dente dele. A primeira mordida que ele der leva embora todo um esmalte desse dente. Né? A alimentação, ela tem a ver com a questão da endodontia? Não, na verdade alimentação não. O que tem a ver é... Nem ingestão de bebida alcoólica? Olha, sinceramente falando, quando o paciente está com dor, né, tudo vai acabar em dor para ele. Né? Mas a bebida alcoólica, a alimentação, ela não vai prejudicar o tratamento endodôntico, ou seja, iniciar um tratamento endodôntico. Tá? Agora, eu diria para você, traumas sucessivos são muito piores do que uma bebida alcoólica. Muito piores. Então, traumas sucessivos que seriam isso, por exemplo, o paciente que está com um ajuste errado de mordida. Então, todo dia ele está batendo numa posição incorreta, ele está levando isso a um processo inflamatório presente. Em outro episódio, a gente conversou com o Dr. Caio e ele disse que todo mundo tinha que usar protetor bucal ao pé da letra se fosse levar. Sim. Mas é meio isso mesmo? O protetor, ele dá aquela sensação e a proteção que a pessoa necessita? Olha, eu acho que crianças em fase fase escolar. Eu sei porque eu tenho uma filha de 9 anos, eu fico desesperado quando eles jogam bola, quando eles estão naqueles pula-pula, um bate no outro. Sim. Atletas, principalmente atletas de alta artes performance, marciais. Artes marciais e tudo. O esporte de contato, basquete. Então, jiu-jitsu, basquete, futebol. taekwondo. Minha filha faz taekwondo, eu temo pela arcada dentária dela. Então uma batida muito forte pode gerar um trauma que lá na frente ou até imediatamente pode gerar necessidade de um tratamento de canal. E assim, a gente fala do canal, mas muitas vezes é aquilo que o senhor falou. Aquilo que a gente não vê, muitas vezes dá a sensação de segurança. Sim. E qual é o tratamento correto para quem não está sentindo dor, ir regularmente no dentista? Como que tem que agir para evitar que chegue na sua mão? Aquela máxima, né? Se eu for a cada 6 meses no dentista, tá legal. Eu acho interessante. É interessante, porque em 6 meses muita coisa acontece. Então eu acho assim, se você tem uma manutenção daquilo que está bom, dificilmente lá na frente você vai ter problemas, né? Agora, claro, acidentes acontecem, situações diferentes acontecem, mas se você tem um controle sobre aquilo, dificilmente você vai ter que se submeter a um tratamento de canal, a não ser que realmente tenha saído do controle. Ou seja, o que é sair do controle? Ficar bastante tempo sem a presença no consultório, sem uma avaliação um pouquinho mais específica, né? Muitas vezes você conta com alguns colegas que estão tão fechados na disciplina e esquecem de avaliar outras situações, né? Isso acontece muito, eu pego muito paciente assim. Pô, você passou por um colega, fez a radiografia, mas ele só faz tal coisa. Ele só faz... Puxa, mas não é possível. Somos dentistas, né? Fizemos uma graduação em cima disso, né? Então eu acho que a atenção tem que ser um pouquinho maior. A dor do canal dá febre? Olha, essa é uma pergunta assim difícil de responder. Mas se você tiver uma infecção, a infecção pode gerar febre. E o que a automedicação pode gerar? Eu acho que a automedicação é uma loucura. Ela pode gerar uma falsa melhora no seu quadro. Um analgésico pode atuar, como eu falei, as individualidades são assim, né, coisas de Deus mesmo. Você olha, para mim pode te gerar uma tranquilidade muito grande, para você talvez não. Então você toma 1, 2, 3 analgésicos ali e você acha que aquilo está legal, está recuperado, só tranquilo. Mas se você não for correr para dar uma olhada, ali na frente o analgésico vai deixar de fazer efeito. Porque até via de regra, se você tem um problema, depois que você faz um tratamento, você tem que seguir o pós. Sim. Que geralmente vem acompanhado de antibióticos. É simples, para ele tomar 1 ou 2 dias só para o pós-operatório. Eu sempre brinco com pacientes, se você tem tatuagem, você sabe como funciona. Não são 7? Não, 7 dias eu tá até abolindo a questão do antibiótico. O antibiótico já está caindo isso por terra. As novas pesquisas estão mostrando que 5 dias já são suficientes para esse paciente. Não existe medicação injetável que, de repente, depois do tratamento, eu digo com o avanço da medicina mesmo, você fez o tratamento e, de repente, algum tratamento injetável, como, vou fazer uma outra comparação.
Existem anti-inflamatórios injetáveis que são extremamente eficientes, mas no caso da endodontia é muito difícil de ser utilizado, a não ser por uma questão extremamente radical, uma dor assim fora do comum. Porque os analgésicos via oral normalmente são tranquilos para solucionar esse problema. Administrar, assim? Sim, sem dúvida. Um anti-inflamatório, quando muito, um antibiótico, quando a gente vê presença de infecção e que aquilo está persistindo. Anestesia no dente pode dar reação para a pessoa? Reação dolorosa lá dentro só. É assim, vamos lá. A anestesia simples, normal, que a gente está acostumado todo dia, ela tira 99,9% dos nossos problemas. Existem alguns casos de tratamento, e eu não posso dizer mentira aqui, existem alguns casos de tratamento de canal que a pulpite está num quadro tão violento que eu preciso acessar a parte interna desse dente e anestesiar lá dentro, apesar de todos os sintomas desse paciente já estarem presentes, ou seja, toda aquela mandíbula já está presente, ou a maxila, aquele dente ainda gera uma certa dor na remoção de uma cárie, por exemplo. Então eu tenho que acessar ali dentro, anestesiar lá dentro. É rápido, causa um desconforto, mas dali para frente você ganha o jogo. Mesmo porque você não sente anestesia. Depois que você aplica, a ideia é que o dente fique ali pro profissional trabalhar tranquilo. Porque o que me facilita no tratamento de canal? Ele sem anestesia seria impossível fazer. O paciente não aguentaria na cadeira isso. Então muita anestesia dor. É muita dor. Então anestesia você soluciona o problema, você tem controle daquela situação, né? E durante um bom tempo. Hoje a anestesia vai durar aí 3, 4 horas e eu fico com o paciente em média 1 hora, 1h30 por consulta, né? Então é suficiente para o paciente isso aí, tranquilo. E tem recomendações pós-canal do que não fazer? Olha, normalmente quando você termina um dente, eu já costumo restaurá-lo com uma resina. Então eu falo para o paciente, olha, em casos normais, você pode, vida normal, pode mastigar, tudo tranquilo. Agora, existem alguns casos onde o paciente perdeu uma grande porção desse dente. E eu falo para ele, olha, você só volte a mastigar nesse dente quando você restaurar definitivamente com uma coroa. Porque aí eu vou ter estrutura boa para poder suportar as pressões da mastigação. São casos específicos, não são todos, assim, graças a Deus, não são todos. Senão o problema fica ainda maior. Fica ainda maior. Se você não alertar esse paciente e não fizer um selamento daquilo que você fez, você pode levar um quadro de fratura sim do dente. Aí você perde o dente, logo depois você tratou o canal, isso não tem motivo. Aí não dá, né? Aí não merece. Obrigada, doutor, pelo bate-papo, muito importante, informativo. Acredito que agora as pessoas que começarem a ter dor já vão ligar o alerta. Obrigada. É importante. Obrigado, eu que agradeço vocês aí. Até uma próxima. E obrigada a você que está nos assistindo. Acompanhe todas as nossas novidades no nosso perfil oficial no Instagram, @SaudeVersoCast. Qualquer momento tem mais um episódio. Tchau!